Chegamos mais uma vez para este encontro semanal com você aqui na Canção Nova e felizes também por mais uma vez nos reencontrarmos e também nos propormos a estudar, a aprender, a conhecer, a nos enriquecer. É a proposta do nosso Além da Notícia e a noite de hoje eu pretendo que seja uma segunda edição, um segundo episódio sobre o Setembro Amarelo, com a proposta de hoje aprofundar um pouco mais o tema iniciado na semana passada. E o tema de hoje eu pensei: a prevenção ao suicídio, um desafio para toda a sociedade. Por que um desafio para toda a sociedade? Porque a prevenção depende de todos nós. É uma questão de atenção maior, é uma questão de ter um senso mais agudo do que está passando a pessoa que está ao meu lado, à minha frente, que convive comigo. Além da notícia de hoje, quer trazer o seguinte: o número atual de suicídios praticados no Brasil é de 14 mil pessoas por ano, e precisa ser reduzido. Depende de nós também isto. As mulheres são maioria quando se observam as tentativas, mas os homens são maioria nos casos efetivos. E aqui também no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mais uma vez, somos chamados a ter atenção com esta categoria. Os números reforçam a urgência de debater e criar soluções eficazes para essa questão de saúde pública. E é a isso que nós nos propomos na noite de hoje. Convido você a também convidar outras pessoas a partir de agora. A gente usa tão bem as nossas redes sociais. Faça isso agora, divulgue este programa neste instante. Vamos espalhar agora conhecimento, conscientização e também solidariedade, não é? Para conversar no programa de hoje sobre esse tema, que pode ser leve, apesar de ser duro. Doutora Patrícia Maretti, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos que nos estão assistindo. Que seja uma noite leve, que seja uma noite tranquila e que a gente possa falar sobre esse assunto que tantas vezes aflige e que ainda é tabu, de uma forma para ajudar e chegar no coração de todo mundo. A doutora Patrícia é psicóloga comportamental infantil, orientadora vocacional, estudiosa das questões de suicídio, dedicada a esta questão, dá palestras para escolas, para empresas, para jovens, para pais. E eu quero muito que a senhora compartilhe conosco dessa experiência e do conhecimento adquirido ao longo de quantos anos tratando dessa questão? São mais ou menos 5 anos, 5, 6 anos trabalhando, né, basicamente com essa questão da prevenção ao suicídio. Né, a gente eu costumo ir na questão das escolas, né, falar de forma mais leve, de acordo com as idades das crianças, né, porque não adianta eu falar muito profundo. O que a gente faz muitas vezes com crianças e principalmente com crianças mais novinhas é trabalhar as emoções, como eu identifico as minhas emoções de raiva, tristeza, né, ansiedade, né, então a gente precisa trabalhar, ensinar essas crianças a como identificar. A questão dos adolescentes, né, uma coisa mais direta, uma coisa mais de peça ajuda, né? Então a gente, e nas empresas, muitas vezes, numa questão de informação. Eu diria que cada palestra tem um objetivo, né? Mas principalmente lidando com essa questão das idades, né? Basicamente, né, com a questão do informe, peça ajuda, saiba o que está acontecendo com as suas emoções, né, identifique as suas emoções e ouça, né, o que está sendo dito aqui dentro e não só esse externo, porque muitas vezes a gente fica tão ligado ao externo ou nas coisas fora, né, que a gente acaba esquecendo do que a gente sente. E as emoções, elas são essenciais para o nosso dia a dia. E por que as empresas têm se interessado muito e chamado a senhora, por exemplo, para dar palestras sobre esse assunto? Por exemplo, muitos, né, a questão da atestados de depressão, né, hoje em dia, né, existem muitas pessoas que estão sendo afastadas, muitas pessoas que não estão trabalhando, não estão produzindo, e até por uma questão de cuidado. Eu diria que uma empresa que chama a gente para fazer uma palestra sobre a questão do suicídio, ela está preocupada com o seu público.
Porque uma das coisas da questão do suicídio não tem idade, não tem, ou da depressão, né? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de saúde mental como um todo. A gente não tem idade, não tem profissão, não tem, né? Não interessa, somos todos seres humanos, então todos somos pessoas que podem ser acometidas uma hora ou outra dessa questão da depressão, ou de uma saúde mental que fica abalada. Então, eu diria que é uma preocupação, sim, das empresas hoje, essa questão da saúde mental mesmo. E dá um calor no coração. Eu confesso que eu fico muito orgulhosa quando as empresas chamam, porque dá um calor no coração de dizer assim, eu enxergo o outro, eu enxergo o meu colaborador, eu enxergo o meu funcionário, eu enxergo as pessoas que estão trabalhando aqui como seres humanos. Doutora, falando francamente, na verdade se deixa um pouco escondido o termo suicídio e se chama bastante mais atenção para a saúde mental, também nessas questões todas, para não causar espanto. Sim, às vezes as empresas, ou as pessoas no geral também, né? Mas o problema base da preocupação é o suicídio. É o suicídio. O problema é o suicídio, é essa questão de como lidar com as emoções, de como, né? Mas as pessoas têm medo, muitas vezes, de falar a palavra suicídio, né? É uma palavra mais pesada, é uma palavra que traz um tabu, uma coisa. Quando a gente fala de saúde mental, tá mais leve, e você abre mais o leque das informações, sabe? Então, eu acho que... Envolve mais pessoas. Envolve mais pessoas, porque às vezes o suicídio, eu vou dizer assim, não, mas eu nunca pensei. Eu estava participando também de um evento e foi perguntado, né? Tinha, eu acho que umas 25 pessoas, 30 adolescentes dentro da sala e mais, né? Era de várias idades. E esses 30 adolescentes, quando foram perguntados sobre a questão da depressão e do suicídio, todos levantaram a mão. Foi aquele susto e tal, mas está muito no dia a dia. Hoje em dia, a gente não pode botar a peneira no olho, né? Ou tapar esse tema do dia a dia. Porque mesmo eles estão sofrendo, e a gente precisa falar, seja de suicídio, seja de transtornos mentais, seja de saúde mental, a gente precisa sim colocar essas questões na mesa. Como uma coisa simples, não como uma coisa assustadora, porque quando todo assustador, eu fujo disso. Isso pode nos levar a pensar que, para muita gente, a vida está pesada. Agora, por que a vida está pesada para muita gente? É que também essa nossa sociedade de hoje não foi preparada adequadamente para o peso da vida, que geralmente a vida, ninguém tem vida mole também, vida fácil, não é? Mas eu vou deixar essa pergunta para um outro bloco, porque eu ainda quero explorar essa introdução da nossa conversa. A senhora também, eu quero explorar mais as escolas. As escolas também estão chamando com mais frequência pessoas para falarem sobre saúde mental, e eu digo, por trás ali também a preocupação com o suicídio? Sim, as escolas, sim, muitas vezes para ensinar essas crianças, né, a lidar com a questão da emoção, né, e eles perguntam, o mais bonitinho, né, que eles perguntam demais depois da palestra, né? Eu fiz esses dias, há um tempo atrás, a gente fez, né, porque a gente não deixa só no setembro, muitas vezes a gente, setembro amarelo e tal, não, setembro amarelo é todo ano, né? É de janeiro a dezembro, então aí a gente fez para uns pequenininhos, estava eu e uma colega, no final da palestra, Ronaldo, eu acho que umas 10 vieram, mas deviam ter seus 8, 9 anos, né, e tal, vieram fazer pergunta e tal, não sei o quê. Eu falei, olha só, né, numa linguagem deles, numa coisa deles, mas eles falando sobre a questão da ansiedade, da questão, eu já fiquei triste, eu já fiquei não sei o quê. Então você começa a perceber que essas emoções, né, e existem filmes também que a gente pode trabalhar isso, né, mas assim, essas emoções, elas estão muito afloradas neles, né, e a gente precisa deixa fluir, identifica. Eu diria que o grande segredo para as crianças, e as escolas chamam, as escolas falam, né, e incentivam essa questão, né? Muitas escolas, sejam elas religiosas ou não, elas têm chamado muito, né? Então, e isso é muito legal, né? Porque você mostra uma preocupação mesmo. Bom, mas como se deu o interesse da senhora por atuar nesta área, nesta temática? Como é que tudo começou? Bom, eu fui oficial temporária do Exército, né, e eu tive o prazer fiquei lá 8 anos, e durante esse processo, né, eu tive o prazer de criar e implantar, de participar, né, dessa criação, da implantação e implementação do Programa de Prevenção ao Suicídio do Exército Brasileiro. Então, e aí eu comecei, eu diria assim, me achei no tema,
né? Gosto do tema, gosto de falar sobre o tema, gosto de ajudar as pessoas, né? Então, eu participei primeiro dessa criação e depois eu fui atuar frente às pessoas, né? Com as pessoas mesmo. Primeiro eu trabalhei com papel, né? Com a questão do burocrático, e depois eu fui atender grupos e tal de pessoas que tinham tentado, né? Que tentaram suicídio e tudo. E aí começou a minha paixão, né? E aí virou como se fosse um propósito de vida, uma missão de vida, né? Falar sobre o tema, de discutir sobre o tema e principalmente acabar com esse peso que essa questão, né, tem. É uma coisa séria, sim, é uma coisa que a gente precisa olhar, mas a gente pode falar com mais leveza. E a senhora já enfrentou esse tema de cara, frente a frente? Eu digo assim, com pessoas que ou a senhora trabalhou, sim, ou a senhora conduziu, ou a senhora orientou, isto é, a senhora já enfrentou esse tema, já sofreu perdas? Essa questão das perdas, essa questão das vitórias, diria que mais vitórias do que perdas, né? E isso é muito bom. Né? Porque, na verdade, o que eu trabalho, basicamente, né? Qual é o básico do trabalho? É reforçar aquela questão da vida, a questão da família, a questão dos médicos, a questão, né, dos amigos. Então, tudo isso é uma rede que a gente faz, né, para que as pessoas tenham esse cuidado, essa questão toda e trabalhem junto conosco. Eu acho que, né, a senhora né? já antecipou mais ou menos o que eu vou fazer aqui na próxima pergunta, mas antes eu quero dizer, gente, olha, também, neste programa de hoje, nós vamos ter aqui 3 vídeos especiais de uma família que sofre com a consequência da perda de uma pessoa. Nós vamos ter um outro vídeo de uma pessoa que ela mesma tentou suicídio. Nós vamos ter um terceiro vídeo que mostra alguém extremamente feliz, meses antes, dias antes, horas antes, instantes antes de cometer este ato. E ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, não é? E aí a gente vai daqui a pouquinho falar justamente, todo mundo dá sinais. Dá, doutora? Existem sinais que a gente pode observar, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria diz que de 10 pessoas que tentam, 8 dão sinais, né? Lógico, tem aquele que não dá, mas na grande maioria, geralmente dão sinais de frases, geralmente dão sinais de comportamento, de mudança de comportamento, de frases, de fala, de posturas, né? Frases, muitas vezes, de que eu não aguento mais, a vida está muito difícil, vocês não vão me ver aqui muito tempo, eu não vou durar muito, né? Então, a gente precisa, eu não aguento mais, esse eu não aguento mais me dói. Né? Porque mostra todo esse peso. E às vezes a gente não dá atenção. E essas frases parecem comuns. Parecem comuns, a gente fala, né? As pessoas, mas se a gente for parar para pensar, eu quero morrer, aquela famosa, eu quero morrer hoje. Né? Eu quero que o mundo se exploda. Por quê? O que está acontecendo? Né? Se a gente for pensar, tem um peso na história. Por que eu tô levando com tanto peso? Então, a gente precisa... Como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que eu posso... mas ele fala isso sempre. Ok, mas vai que um dia a gente precisa também abrir o ouvido e dizer assim, posso te apoiar? Posso te ajudar? Afinal de contas, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. E muitas vezes, como é muito comum ser as frases, acaba passando batido. Então, a gente acaba não prestando atenção. Bom, ainda também no programa de hoje vamos falar sobre a solidão dos idosos, que pode ser um fator importante. Vamos abordar os impactos dessa situação no bem-estar emocional da nossa sociedade, quando vai tomando conhecimento de números alarmantes, não é? E, doutora, agora eu quero já, no final desse bloco, tratar aqui da seguinte questão. É sabido que as mulheres tentam mais tirar a própria vida, mas os homens fazem com mais efetividade. É explicável isto? Na verdade, as mulheres tentam, elas são mais efetivas pela questão dos meios, né? Usam meios menos, eu diria, menos letais, né? Então, assim, acaba que... Isto elas não conseguem por isso, na maioria das vezes. Muitas vezes vão tentando, né? E aí, e se a gente for pensar, a mulherada é a grande maioria do mundo, né? Então, se a gente for botar em números aí, mas geralmente é por isso, né? Essa questão dos homens são mais efetivos, eu diria que até são mais agressivos na forma como realizam o ato, né? E as mulheres, elas tentam mais. Né? Então, mais por umas coisas mais leves, se é que... Meios mais leves. Sim, né? Sim. Agora, o que leva mais as mulheres a procurarem tirar a vida?
São conhecidas as causas principais? Sim, a gente tem que olhar o suicídio como um fenômeno multifatorial, né? A gente não pode olhar como uma coisa causal. Ah, por que eu estou gripado? Porque eu tive um contato com um vírus ou qualquer outra coisa assim. Mas o suicídio a gente tem que tratar como um fenômeno multifatorial. E, principalmente, a gente pode pensar na questão da depressão. A autocobrança das mulheres e esse excesso, muitas vezes, se a gente for pensar da questão da mãe solteira, da questão do excesso de trabalho no dia a dia, né? Hoje ela assume 3, 4, 5 funções e tal, não sei o quê. Então, assim, tudo isso pode gerar um certo peso e isso pode causar uma certa instabilidade emocional. Pode haver uma cobrança social hoje também de que a mulher seja uma super mulher, não é? E aí vem um problema, eu creio, do feminismo também cobrando isso das mulheres. Também, e eu brinco que assim, a Mulher Maravilha, né, eu sempre falo isso, a Mulher Maravilha e o Super-Homem, eles têm um final mesmo, eles vão morrer no final. Porque não existe Supermulher e a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Somos seres humanos. E como seres humanos, a gente tem nossas fraquezas, a gente tem as nossas fortalezas. O que a gente precisa fazer é trabalhar com isso. Né? Então, a cobrança, a questão da instabilidade, muitas vezes emocional, né? A questão financeira. Né? Se a gente for pensar, os motivos dos dois, eles são os mesmos. Se parecem muito, mas eu diria que essa questão da autocobrança, essa questão dessa cobrança social. E quando você falou do feminismo, eu falo que as mulheres ainda não identificaram o lugar que elas estão. Elas ficam nessa questão de briga masculina, querem ser iguais aos homens. Não, a gente não vai ser igual ao homem nunca, porque somos diferentes. O que a gente precisa fazer é complementar as diferenças, parar de brigar e complementar as diferenças, que senão vai continuar na mesma coisa. Se a gente for falar dos fatores que levam os homens a esta prática, eles são facilmente identificáveis também? São as mesmas, na verdade, os fatores são os mesmos, né? A questão da depressão, a questão da idade, a idade também é uma coisa que... O homem também não tem mais dificuldades em lidar, por exemplo, com o fracasso? Tem a dificuldade da frustração e eu diria que assim, um outro componente também masculino é o não falar. Por exemplo, é muito difícil, é muito incomum ou muito raro 5 homens sentarem à mesa e conversarem sobre os aspectos emocionais deles. É mais comum eles falarem sobre futebol, sobre trabalho, sobre álcool, sobre não sei o quê, né? Qualquer outro assunto, mas nunca vai dizer assim, olha, tá tão difícil, me dá uma... Eu não estou sabendo lidar com o meu filho que muitas vezes está doente ou com a minha esposa que está muitas vezes... Não, o homem guarda mais. Eu diria que a grande diferença, enquanto a mulher fala mais ele dos guarda problemas... as dores interiores. As dores interiores e ele não fala. Então ele vai guardando e aí vira uma panela de pressão. Puf, uma hora eu estouro. Entendeu? E aí você diz assim, putz, mas eu nem imaginava, né? Porque ele vai guardando e eu falo que é o palhaço triste, né? Você está aqui rindo, você está aqui tranquilo e tal, e por dentro você está pequenininho. Então, a gente precisa olhar isso com carinho, com uma certa... e ensinar, na verdade, eu diria que o grande desafio de todo esse processo é a gente ensinar os homens a dizerem, ei, vocês podem pedir ajuda, não é fracasso pedir ajuda, não é ruim pedir ajuda, não é feio pedir ajuda. Homem chora, homem fica triste, homem muitas vezes tem sensação de tipo, poxa, né? Mas sempre tem um recomeço. Sempre, a gente sempre pode recomeçar a cada caída uma levantada, por que não? E me diga se eu estou certo quando eu penso o seguinte, se um homem está com algum problema e dentro de casa, os filhos sabem, a esposa sabe que aquele homem está vivendo aquela dificuldade, aquele problema, entrar no coração daquele homem e ajudá-lo a lidar com aquilo pode ser um passo importante, porque, como a senhora disse, o homem não se abre, ele não conta. E, às vezes, é sabido que ele está com aquele problema, mas ninguém entra naquele universo. Vira um elefante no meio da sala, sim, né? Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, conversar, perguntar. E aí, é o famoso, posso te apoiar? Né? E aí eu não sei se eu posso falar do CVV. O CVV sim, tem uma frase... grande parceiro. Né? O CVV tem uma frase do como vai você? Por que não chegar para o pai e tal? E como vai você? Como posso te apoiar? Né? Porque às vezes a palavra ajuda assusta as pessoas. Não, eu não vou ajudar, eu não posso ajudar, ele vai se sentir incomodado. Então, apoie. Né? O ajuda parece que você faz pela pessoa. Não, o apoio é... Eu estou aqui, estamos juntos.
estamos junto e misturado, sabe? Que isso faz uma diferença danada, seja para o homem, seja para a mulher. Foi uma introdução do que vai ser todo o nosso programa de hoje, não é? A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, o foco será a juventude. Nós vamos falar sobre isso, a saúde mental da juventude. Até já. A prevenção ao suicídio, um desafio de toda a sociedade. Eu estou debatendo esse assunto hoje aqui com uma estudiosa nas questões de suicídio, a doutora Patrícia Maretti. Doutora, com a sua vasta experiência neste tema e de modo muito particular, tratando das questões com a juventude, vamos explorar agora este universo. Eu estou aqui agora com... A gente está vendo aquela imagem que é muito significativa daquela moça com o celular à mão. As redes sociais têm sido um ambiente que contribui para o aumento dos problemas de saúde mental entre a juventude. Concorda? Sim. A exposição à vida perfeita dos outros e ao cyberbullying, ou ciberbullying, são apenas algumas das pressões que as redes exercem sobre a juventude. Fala-se em escravidão digital. Concorda também? Totalmente. Estamos vivendo um mundo de escravidão digital. O CID-11 que saiu agora traz essa questão do vício do celular como um fator preocupante, como uma doença mesmo. Então, assim, e esse uso indiscriminado. Então, sim, é uma coisa para a gente olhar e ficar preocupado. E alerta-se para os impactos psicológicos desse estilo de vida digitalizado. Isto pode ser um fator também que corrobora para esse aumento no número de suicídios entre a juventude? Sim, com certeza. Esses meios, essas redes sociais, né, quando não usadas de forma adequada, né, elas são uma porta de entrada para uma questão de uma depressão, por uma questão de uma comparação, por uma questão de, se a gente for observar, as redes sociais, elas estão cheias de, que nem você falou no início, né, da vida perfeita. Eu não tenho problemas, então eu tenho filtros, e aí eu boto lá os 350 filtros nas minhas fotos e tal, e será que eu estou me vendo direito com aqueles filtros? Como é que está a minha imagem? Como é que está a minha autoimagem? Como é que está a minha autoestima diante daqueles 350 filtros que eu estou usando? Né? Como é que eu estou lidando com o meu dia a dia? E por que a necessidade de eu ter que mostrar a minha vida, o dia a dia dela? Né? E aí eu começo a olhar o outro, porque se a gente for pensar, né, a grama do vizinho está sempre mais verde, então o outro é sempre mais feliz, o outro está sempre mais, tem uma vida melhor que a minha, tem um carro melhor que o meu, e aí começa uma comparação. E no caso das redes, tem mais seguidor, tem mais visualização. Tem mais curtidas, né? Tem mais curtidas, então quanto mais curtidas eu tenho, mais sociável ou mais... Vamos lá, o que eu quero saber, e isso é tão importante assim para essa categoria de gente, nessa faixa etária aí? Para essa geração está sendo. Eu diria que não só para essa geração, eu diria que nós estamos vivendo um mundo hoje em que é melhor você ter mais amigos nas redes sociais do que no dia a dia. E isso me entristece bastante. Né? Porque, na verdade, como psicóloga, eu gosto, né? E é uma característica minha mais particular, no sentido de todo mundo junto e reunido pessoalmente. Mas hoje a gente está vivendo uma coisa virtual. Então, muitas vezes, por muitos pacientes meus, assim, eles não têm amigos pessoais, físicos, eles têm amigos virtuais. Então, é lá do outro lado do mundo e tal. Então, essa vida virtual, que não é a vida real, ela é muito complicada, né? Porque... Mas isso gera uma dor que se sente, né? Gera uma dor, gera uma ansiedade, gera um desconforto, porque muitas vezes... E não é só um desconforto na pessoa. E quando é que essa dor aparece? É quando a porta do quarto fecha e a pessoa deita ali ou está sentada sozinha no seu quarto? Esse jovem? Sim, pode ser nesse momento, pode ser no momento em que às vezes eu estou me sentindo, eu postei uma foto achando que eu fosse ter curtidas e aquela foto não me deu, quando o meu canal muitas vezes não vai para frente, quando aquela pessoa que eu diria que está me seguindo, né, porque se a gente for pensar, né, até na questão afetiva mesmo, né, eles hoje, para indicar que eu gosto ou não gosto de alguém, eu tenho que curtir e ver algumas fotos. Então, se eu entro lá e curto 2 ou 3 fotos, putz, eu acho que essa pessoa está afim de mim. Eu acho que essa pessoa está interessada. Se eu não curto, não, ela não está interessada. Ela curtiu 2, está muito. Se ela curtiu 3, pô, tá super. Ela curtiu 10, ela está querendo namorar comigo.
É assim que funciona. É assim que funciona. Será que é uma coisa, né, normal? Se a gente for pensar, é muito, eu diria, etéreo na minha cabeça. Eu posso mostrar para a senhora uma coisa chocante? Pode. Nós vamos trazer aqui agora um vídeo que está no Instagram do Dr. Miguel Soriani. Ele é psicoterapeuta e esse vídeo me chamou bastante a atenção. Acompanhe só. Como entender isso? Vamos lá. Eu gosto bastante desse vídeo porque é justamente isso que a gente enfrenta numa questão da depressão. E muitas vezes a gente enfrenta isso nas redes sociais. Muitas vezes eu posto um vídeo ou posto uma foto que eu estou bem, que eu estou isso, que eu estou aquilo, mas por dentro, né? Porque quando eu estou na virtual, novamente, se eu estou no virtual, eu estou atrás de uma câmera. Eu não estou no dia a dia. Se eu estou no dia a dia, você muitas vezes nota eu perdendo peso, o meu estado de humor, a minha irritabilidade, a minha tristeza. E se eu não... O virtual, eu fico mais, eu diria que, protegida. Sabe? É como se fosse uma proteção. Ah, mas como é que eu posso notar a depressão? Uma blindagem. É uma blindagem. É uma blindagem, né? Hoje em dia, a maior parte dos relacionamentos amorosos, afetivos, é tudo virtual. Ou seja, você está se protegendo de quê? De se relacionar. Né? Do tete-a-tete, da questão da conversa, do olho no olho, gente. Que é o que preenche o ser humano. Que é o que preenche o ser humano. A gente precisa de abraço, a gente precisa de toque, a gente precisa de contato, a gente precisa de olho no olho. Se a gente for pensar, né, no dia a dia, a gente está sempre voltada para o telefone, a gente está sempre... E aí é muito mais importante, e aí eu paro de observar as pessoas, eu paro de ouvir as pessoas, novamente, eu paro de escutar o que elas têm a dizer. E aí eu entro numa questão de julgamento. É muito mais importante hoje eu julgar o teu comportamento, eu julgar o que você fala, do que ouvir o que você fala. A gente precisa acolher, a gente precisa olhar no olho, amar mesmo o ser humano como ser humano. A gente voltou aqui, a senhora comentou exatamente sobre depressão. Existem estágios da depressão, não é? Porque eu conheço pessoas que têm depressão há muitos anos, tratam e convivem perfeitamente bem. E a gente também ouve bastante relatos de uma pessoa que estava com depressão e que cometeu suicídio. Como é que a gente pode distinguir esses níveis de depressão? Vamos lá, existem alguns estágios. A questão da depressão, ela começa muito pequenininho, né? Na questão de alguns sintomas, uma tristeza, uma apatia. O que é apatia? Ah, eu não quero fazer, eu não quero... Aquelas pessoas mais letárgicas, aquelas pessoas que, eu não quero fazer agora, eu não vou deitar, eu vou dormir um pouco mais. Ou eu vou não é uma simples preguiça. Não é uma simples preguiça, é uma apatia. Que a gente pode até confundir com a questão da preguiça, né? Mas a gente precisa ficar atento, né? Porque então, atenção a isso. Mas essa menina é muito preguiçosa, essa pessoa é muito preguiçosa. Atenção para isso. Pode ser preguiça? Pode, mas pode ser uma questão... A gente não pode esquecer que adolescente tem essa tendência de ser mais preguiçoso pela questão hormonal e tal, mas a gente precisa estar com tudo... É porque o adolescente é o corpo em dores, né? Está se transformando. O tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tem que pensar... Aí, voltando à questão da depressão. A depressão tem a questão da apatia, da tristeza, de um choro excessivo, muitas vezes de um isolamento, né? Ou a dificuldade, muitas vezes, de comer, ou come mais ou come menos. Né? O sono, ou dorme mais ou dorme menos. Né? Tudo em excesso, eu diria assim, tudo que é diferente, a gente precisa ficar atento nessa questão da depressão. Ah, mas e os estágios? Se isso aqui, por exemplo, apareceu 1 mês, ou 2 meses, 3 meses, se aparecer 1 dia, 2, isso é uma tristeza pontual, é uma tristeza que acontece, como todos nós. A gente tem alguns eventos que a gente, fica triste e tal. E se houve também um acontecimento, um fato que provocou aquilo, é natural? É natural, é dito, vamos botar uma palavra aqui, aceitável, é natural, né? Sim. Aí você fica lá 2, 3 meses, 4 meses. Aquilo ali
né? Se muitas vezes eu não trato, né? Eu simplesmente, a tristeza foi, e eu fui, né? E eu fui me acostumando com ela. Né? Essa depressão, ela começa, e aí ela vem, vira um ano. Isto aí, eu fui aceitando eu fui a tristeza. aceitando e eu fui... Ela foi fazendo parte de mim. E ela foi, eu falo que ela fagocita, sabe? Sim. A sensação que me dá é que ela vai fazendo assim, a tristeza vai fazendo assim e ela faz assim no ser humano. E aí vira aquela coisa, né, sombria mesmo. Ela abafou a vida. Ela abafou a vida do outro, ela apaga, como você apaga a vida do outro. Então, assim, quando você não trata, e aí tá, eu tô sentindo aquilo e tal, eu não tratei, eu não fui a médico, eu não fui a psicólogo, eu não falei com um líder espiritual, padre ou qualquer outra religião, né, e tal, agora não falei com ninguém. Tá, aquilo vai, aquilo vai, aquilo vai. E aquilo pode aumentar. Então, uma depressão leve, você pode, muitas vezes, trabalhar aí de 6 meses a 2 anos na questão da medicação, com terapia, com isso, com aquilo. Eu não tratei, eu simplesmente deixei ela, né? Aí passa, digamos, aí passou, sei lá, 1 hora passa, aquela coisa de 1 hora passa. Daqui a pouco volta. Né? Se você não trata ela, existem estudos que dizem que muitas vezes ela vai voltar, 50% das vezes ela volta. E se você, nesse segundo episódio, não trata ela de novo, 75% das pessoas tendem a ter depressão crônica, ou seja, para o resto da vida. Então, muitas vezes, a gente não pode esquecer também de um fator importante, que depressão, muitas vezes, é hereditário. Que muitas vezes é uma questão física, química, está faltando algum neurotransmissor ali e tal, que as suas funções normais não estão funcionando. Então, por isso a grande importância e a grande necessidade da questão da medicação, que a gente precisa ter. Né? Então, por exemplo... Neste caso, medicar uma depressão é com um psiquiatra? Com um psiquiatra. Muitas vezes, né, médicos e tal, mas principalmente com um psiquiatra. E a senhora também entende que muitas vezes as pessoas não procuram pelo acesso ao psiquiatra e também pela questão financeira? Não só pelo acesso ao psiquiatra, os psiquiatras estão cada vez... São raros? São raros. São mais caros, não mais caros, mas a questão financeira também. Sim. E o pior, eu diria que assim, não é nem... eu diria que o grande problema, a gente enfrenta tanto a psiquiatria quanto a psicologia, a questão da psicofobia que a gente fala. Né? As pessoas têm medo de ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Ainda há esse preconceito. Há esse preconceito. Esses dias eu escutei de uma mãe que disse, mas eu não quero levar minha filha num psiquiatra, porque é médico de maluco. Eu falei, não. Ele é um médico que cuida da sua saúde mental, assim como o ortopedista cuida dos ossos, assim como o oftalmo cuida dos olhos e tal, e tantos outros, né? E o psiquiatra, ele vai trabalhar o quê? Com a saúde mental. Então, a gente não tem que ter vergonha de ir para um psiquiatra ou ir para um psicólogo, e simplesmente procurar. Né? Lembrando que eles são médicos, eles são especialistas nessa questão da saúde mental. Mas Patrícia, vicia, remédio vicia. Não, vicia mais um café, vicia mais um chocolate. Um remédio dado por um profissional que estudou, que sabe o que está fazendo, com um tempo X ali e tal, ele não vicia. Pelo contrário, ele vai ajudar aquela pessoa que muitas vezes está em processo depressivo, de sair daquela depressão o mais rápido possível. Ou de ter uma vida inteira sendo bem tratado. Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Uma qualidade, porque às vezes as pessoas dizem, vou tomar remédio a vida inteira. Gente, a gente não toma remédio para pressão. Sim. É uma qualidade de vida. E para tantas outras coisas. E para tantas outras coisas. Doutora, quando é que eu posso entender que uma depressão é profunda e que põe em risco aquela pessoa, que aquela pessoa tem risco de cometer suicídio devido ao nível da sua depressão? Na verdade, quanto mais isolada a pessoa, né? Essa questão do dia a dia, essa questão da automutilação, essa questão, né, que são aqueles cortes que as pessoas fazem, as tentativas, é o dia a dia mesmo. Quanto mais difícil aquela pessoa está fazendo as coisas diárias, né? Eu não estou tomando banho, eu não estou conseguindo levantar, eu não estou tendo minhas habilidades normais, cognitivas e tal, no meu dia a dia. Então, assim, a gente precisa, e principalmente, né, a questão das tentativas. Se eu já tentei uma vez, isso é risco, sim. Né? Então, qualquer tipo de depressão, ela precisa ser olhada, né? Ela precisa ser olhada e precisa ser cuidada. Deixa eu só voltar àquela moça do vídeo de novo, que me inculcou o seguinte, ela não dava sinais aparentes. Sim. É algo que se consegue esconder?
um desejo, ela escondeu no desejo aparente, né? Os sinais aparentes, ela não deu sinais aparentes. Mas muitas vezes ela deu uma fala, ela deu um comportamento que passa batido. Por quê? Muitas vezes a gente diz assim, não, ela não vai fazer. Que não apareceu nas fotos, nos vídeos, que não apareceu com as colegas na festa, no ginásio ali, também. na formatura e Sim. tal. Mas por dentro, novamente, a questão do palhaço triste. Por fora eu estou aqui totalmente, mas por dentro, muitas vezes eu estou na minha cama, eu não estou. Então, por isso a importância da gente conversar, de sentar à mesa, de sentarmos à mesa dentro de casa e conversarmos uns com os outros, de falarmos as nossas fraquezas, as nossas sensibilidades, os nossos problemas. Né? Porque se todo mundo é Mulher Maravilha ou Super-Homem dentro de casa, e até os pais, e aí vai os recados também para os pais, né? Conversem com os filhos de vocês. Eu ia perguntar isso agora, exatamente, eu ia mencionar para a senhora o seguinte, olha, os números são alarmantes, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, mas o que exatamente os pais e outras pessoas podem fazer para mudar essa tragédia. É conversar. A gente está perdendo a capacidade de conversar com as pessoas. Né? Como é que está seu dia? Como foi seu dia? Né? Esse excesso de coisa que a gente faz no dia a dia, as agendas dos filhos extremamente lotadas, muitas vezes tem mais compromisso do que nós adultos. Né? Então, assim, natação, futebol, não sei o quê, tarará, tarará. Tá, mas e o meu tempo de qualidade com o meu filho? Será que eu simplesmente entrego para ele um notebook ou um tablet ou um celular e tal, ou eu converso com ele? Será que eu tenho tempo de qualidade? Será que eu converso? Será que eu falo? Né? Será que eu falo das minhas dificuldades também? Porque a gente tem a tendência, muitas vezes, de chegar para os nossos filhos e usar essa coisa da Mulher Maravilha e do Super-Homem. Não, a gente também pode dizer, meu filho, a mamãe está passando por uma coisa assim e tal. Então, é importante que ele veja também... Um pai ou uma mãe chorar na frente de um filho, reconhecendo uma dor... uma fragilidade. Sim. Por que não? Por que a gente tem que estar sempre, né? Até porque ele precisa entender que ele também pode. Que ele também pode, ele tem que ter acesso a que, ele me vendo chorando, ele vai entender o quê? Eu posso chorar também, eu posso pedir ajuda, porque ela vai saber. Se eu estou o tempo todo como uma Mulher Maravilha, eu não estou. Né? Eu não vou dar essa possibilidade para ele. Então, conversar. Ah, mas ela não quer conversar, ela é adolescente. Eu estou com um filho adolescente em casa, meio pré-adolescente. Vira e mexe, vira. Ah, ele não quer, né? Tá naquela fase do tipo, eu quero ficar sozinho no meu quarto. Eu falei, beleza. Eu faço uma panela de pipoca, vou para o quarto dele, sem ele me chamar, sento lá e a gente fica vendo filme. Ou muitas vezes silêncio, ou muitas vezes conversando. Ou daqui a pouco, aí eu estou sentada na cama comendo pipoca, boto para ele, não sei o quê, aí fico lá com ele, aí aquele silêncio, daqui a pouco ele começa a falar. Então, assim, às vezes o não falar, você está dizendo assim, eu estou aqui com você. Qualquer coisa que acontecer, eu estou aqui comendo pipoca. Se você quiser falar, sabe? Se você quiser sair, essa coisa da conversa, essa coisa do olho no olho, essa coisa... Agora não, a gente senta à mesa com o celular, a gente não fala, a gente tá tudo bem e muitas vezes, novamente, como você está? Como vai você? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, e aí, você já ganhou o dinheiro? E aí, você já foi não sei o quê? E aí, você já conseguiu... Como vai você? Eu preciso abordar uma outra questão com a senhora aqui ainda no finalzinho deste bloco, sexualidade. A gente vive um tempo agora em que a gente percebe muita crise de identidade, exatamente nesta faixa etária aqui, dos 15 aos 29 anos, quando o jovem se pergunta, será que eu sou mesmo homem? E a moça, será que eu sou mesmo mulher? Eu sou bi, eu sou isso, eu sou aquilo outro? O quanto a crise de identidade, que é provocada também por essa onda cultural que está no mundo aí hoje, de querer experimentar o sexo igual... experimentar tudo. Experimentar meu tudo. Direito experimentar tudo. Isto também pode estar afetando essa juventude nessa problemática mental? Claro. Se a Saúde gente mental? for pensar, a gente está falando de crianças, né, de 15 a 29 anos, de 15 a adolescentes, né, e que muitas vezes não sabem lidar com as suas emoções e como é que vamos pensar, né, num guarda-chuva, as emoções estão pequenininhas e a sexualidade está aqui. Então, assim, se eu não sei lidar com uma coisa muito menor do que a sexualidade, tudo isso vai se misturar. E aí eu não sei lidar nem com as emoções, nem com a minha sexualidade, nem com a cobrança do tipo, eu tenho que experimentar tudo, porque agora com essa coisa de tenho que experimentar, porque eu tenho que experimentar, não porque eu gosto, porque eu não gosto, mas é que eu tenho, é uma pressão meio que social entre eles. Então, assim, essa banalização, eu diria que o principal é essa banalização da sexualidade do tudo pode.
E muitas vezes não, a gente precisa, né, direcionar, não só direcionar, mas cuidar da nossa sexualidade. Sexualidade, somos um templo, então a gente não pode banalizar essa sexualidade como uma coisa banal ou normal. A gente precisa cuidar. Né? Então, eu diria que sim, é um fator que reforça ou que aumenta essa questão da questão do suicídio ou da depressão. Sim, e aqui eu faço uma reprimenda quanto à cultura suja de hoje, propagada por muitos meios de comunicação, pela música também, está causando essa confusão na nossa juventude. Esse terceiro lugar aqui em mortes no Brasil, de suicídio, tem grande responsabilidade desses senhores aí que estão nesse mundo artístico, cultural no Brasil hoje, levando os jovens a uma podridão de escolha, ou a coisas podres para escolher. E não sabem como se defender, não sabem o que fazer, lamentavelmente. Eu preciso encerrar esse bloco. No próximo bloco a gente quer falar ainda de outros aspectos, depressão profunda e suicídio. Vamos falar sobre pessoas idosas, a solidão também. Vou trazer mais alguns vídeos aqui de pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, graças a Deus. Sofrem com sequelas, mas contam como passaram por isto, não é? Vamos para o intervalo. Além da notícia muito especial que a gente está tendo aqui na noite de hoje, estamos falando sobre a prevenção ao suicídio, um desafio para a sociedade. E eu estou conversando com uma estudiosa nas questões de suicídio, que como psicóloga aborda essas questões no seu dia a dia, mas também vai a empresas, vai a escolas, dá palestras em vários ambientes, conscientizando sobre essa questão da saúde mental. Antes de entrar aqui em outra temática própria para esse terceiro bloco, a gente não finalizou bem o segundo bloco, porque a gente não concluiu tudo. E faltou uma questão importante, que eu queria ter abordado naquele bloco dos jovens, pornografia. A gente vê que a pornografia, ela vem sendo já esclarecida como um verdadeiro vício, que traz problemas psicológicos graves. Não são raros os artistas, os atores, de filmes pornográficos, de peças pornográficas que têm se suicidado, não é? E eu queria saber se isto também faz com que os níveis de depressão, ansiedade, distúrbios diversos aumentem, inclusive suicídio. Sim, com certeza. Se a gente for trabalhar com essa questão da pornografia, dessa questão das danças, essa questão da erotização, né, de uma sexualização das nossas crianças e até dos nossos jovens, tudo tem sua faixa, tudo tem sua idade, né? E se as coisas não aconteceram da forma como tem que acontecer, vamos esperar que vai acontecer, né? A gente tem que ter calma, só que o problema é que a gente recebe uma enxurrada, esses adolescentes recebem uma enxurrada de informação, de músicas, de coreografias, de coisas, todas na sexualidade. E aí como é que eu lido com isso? Né? E como é que tudo se torna banal? Novamente, a questão da banalização. Então, eu banalizo a sexualidade, eu banalizo a questão do meu corpo, eu banalizo a questão da forma como eu estou interagindo com o mundo, na questão da dança. Né? E tudo vira uma coisa sexual. E se eu não sei lidar com as minhas emoções, quem dirá com a questão da sexualidade? Então, sim, pode aumentar, sim. Ligada a essa questão sexual e erotizante, a senhora falou aí em música, ou melhor, falou em dança, e eu lembro música. Parece que é uma coisa terrível que nós temos agora nesses tempos, que é o quê? Uma música que leva a essas danças extravagantes e, sobretudo, o sexo feminino envolvido com essas danças. Mulheres dançando, mulheres fazendo certas coisas. E de várias idades, adultas, jovens e até crianças. Crianças. E repetindo muitas vezes o comportamento de mãe e tal. Será que... Palavrório baixo. Sim, demais. Qualidade musical lá embaixo. Garota de Ipanema não existe mais, sim, né? Então... E aquele corpo belo de uma mulher, de forma erotizante, se submetendo àquela prática conduzida por uma voz de um funk, de um rap, de uma coisa... De uma coisa que deixa... E se a gente degradante. Degradante. Se a gente for pensar, tudo degrada a imagem... diminui a imagem daquela pessoa. E isso chega à mente. Lógico, energeticamente, a gente está falando de energia, somos energia. Pensamentos negativos, pensamentos, né, que vão trazer você muitas vezes
podem trazer muitas vezes para o buraco, que não é o Fechando ainda essa questão erotizante, sexual, e ainda tem uma loucura de uma tal ideologia trans por aí, que a pessoa diz que ela é o que ela sente. Eu queria me sentir um milionário e ser, não é? Eu queria me sentir o dono, por exemplo, sei lá, de um banco e ser. Mas tem um negócio hoje, eu me sinto uma cabra, me sinto uma vaca, eu me sinto, não sei, um gato. Essa normalização do tudo pode, né? Toda essa normalização, ela é muito complicada, né? Então, a gente precisa olhar, até porque a gente, muitas vezes, não sabe nem lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, e lógico, se a gente for observar, vamos pensar assim, no efeito a longo prazo de tudo isso, né? Já pensou se todos nós, a gente deixa de ser humano e vira cabra? Né? Ou qualquer outra coisa assim? Então, a gente tem que ter cuidado. Né? Isso também não é um comportamento, né, normal. A gente precisa olhar para essa questão, né, com mais cuidado. É muito grave isso, porque eu acho que a gente está quase atingindo um estágio de loucura. Já pensou se alguém chega ali na frente do Palácio do Planalto e diz: eu me sinto o presidente hoje. Aí quer entrar para subir, para entrar na sala do Lula. Sim. Não é? É uma coisa... Gente, e por aí saúde vai. mental. Né? Exato, saúde mental. Ou falta dela. Ou falta dela. Pois é. Seguindo aqui neste bloco, doutora, eu quero falar sobre depressão profunda ainda, para a gente abordar essa questão, e quero falar aqui trazendo agora o relato de uma pessoa muito querida minha, que vai trazer agora sobre um caso de suicídio ocorrido na família dele, não é? Vamos ouvir o relato. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutora Patrícia. Sim, Ronaldo, aconteceu isso comigo. Infelizmente, né, é algo assim muito difícil, muito doloroso. A morte da minha mãe, ela aconteceu 4 dias após o meu casamento. E como foi difícil. Já lutávamos contra a doença da minha mãe já há mais de 5 anos. Fizemos de tudo, Ronaldo, para que ela não cometesse isso, né? Ela já havia tentado algumas vezes, graças a Deus não tinha acontecido ainda, mas chegou um certo ponto onde a gente não conseguiu evitar, né? E por mais que a gente tentasse, por mais que a gente conversava com ela, mãe, a senhora não precisa fazer isso, né? Mas como foi difícil, né? E buscamos todos os meios, psicólogo, psiquiatra, orações. Então, uma família muito religiosa, ela sempre foi muito religiosa, sempre foi de muita oração também, mas infelizmente chegou um certo ponto onde a doença ela foi silenciosa, ela foi muito silenciosa. E com psicólogos e com psiquiatra, nós descobrimos que o sofrimento maior da minha mãe foi quando ela perdeu a mãe dela, a minha avó, quando ela tinha 10 anos de idade. Então, a partir daí, é que veio desencadear toda a situação já com a idade que ela tinha, que foi 56 anos. Teve 9 filhos, aquele sofrimento de pessoa que mora na roça, né? Aquela luta constante. E chegou um certo ponto onde a minha mãe já não alegrava mais com a nossa chegada lá. Assim foi a situação que aconteceu com minha mãe. E junto com minha mãe foram mais uns 4 ou 5 da família, né, de primos, uma madrinha minha, uma outra tia. Então, assim, é muito doloroso. A consequência é drástica. É muita dor, sentimento de culpa, sentimento de tristeza, então, né, e sentimento de dizer assim, meu Deus, o que eu podia fazer que eu não fiz? Mas nós não conseguimos evitar a morte da mamãe. E espero que isso não aconteça com família nenhuma, Ronaldo. O meu abraço carinhoso a esse meu irmão querido, Adair Soares, é membro da comunidade Canção Nova, aqui em Brasília. E a gente já sabia desse fato todo e eu pedi a ele que se sentisse à vontade, que falasse conosco aqui. Há alguns aspectos que chamam a atenção, não é, doutora? Eu gostaria que deixasse a senhora à vontade para comentar o que mais lhe chamou a atenção. Primeira coisa, é uma doença. É uma doença em que a gente precisa olhar. É uma doença silenciosa, que muitas vezes ela não fala. Tem mais evidências de comportamento do que muitas vezes
a questão da fala, né? Por isso que é importante a gente tentar tirar, conversar mais e tal. Então, primeira coisa, a questão da doença silenciosa. A hereditariedade da família, se a gente perceber ali, ele falou assim, várias pessoas, depois da minha mãe, essa doença veio e tal, ele perdeu, ali, eu diria que tem vários sintomas, né? A questão de ser uma doença, da depressão, a questão da hereditariedade da família, muitas pessoas depois faleceram, né? E cometeram também a questão do suicídio, a questão a gente sabe que quando acontece um suicídio, muitas vezes você atinge 5 a 6 pessoas ao seu redor. Então, por isso o cuidado das empresas, por isso o cuidado das escolas quando acontece alguma coisa, por isso o cuidado das forças, né, de segurança quando acontece alguma coisa, porque isso já é um dado de tipo, quando acontece um fato, você atinge aí de 5 a 6 pessoas mínimo, né? Então, a questão de a gente, muitas vezes, a perda de pessoas queridas, ele fala da perda da mãe, né? Então, que depois foi a dor dela muito grande aos 10 anos. Então, essa perda ficou ali e muitas vezes não foi trabalhada. Então, perdas de qualquer perda que você tenha de qualquer espécie, seja de entes queridos, de animais, de qualquer coisa, né? De um emprego, então isso, perda de dinheiro também, isso são fatores que a gente diz assim, são fatores preocupantes. Isto é, algo não bem resolvido dentro de nós quanto ao passado, pode trazer a nós um sofrimento hoje com depressão, que pode nos levar a isso. Que pode nos levar a isso, que pode muitas vezes não tratado, que pode muitas vezes não olhar. Então, quando eu falei na questão, né, de muitas vezes a gente a gente, por mais que ela tenha, que a gente percebe ali, né, teve o acolhimento, teve o tratamento, teve todos os profissionais ali ao lado, porém, infelizmente, né, por um ato dor, a gente não pode esquecer da questão, né, e ele coloca isso, né, a dor dela e tal, é um ato dor, então doía tanto, incomodava tanto, que a escolha dela era não ser mais feliz, né, na verdade, a escolha dela foi não ser feliz muitas vezes quando os filhos chegavam em casa, né? Então ele diz... ela não conseguia se livrar daquela dor. Daquela dor, ela não conseguia. E aí, qual é o ato? Né? O suicídio não é um ato de coragem, não é um ato de covardia, ele é um ato dor. Dói tanto que eu preciso... Eu quero me livrar disso. Que eu quero me livrar da dor. Saiu uma pesquisa dizendo, e isso eu acho muito interessante da gente abordar, se você investir na pessoa ou conversar com a pessoa 8 minutos, eu estou falando de 8 minutos, né? Você pode salvar a vida daquela pessoa. Se você conversar com ela ali 8 minutos, né? Mínimo 8 minutos. 8 minutos. Em que momento isso? Em qualquer momento. Se você, por exemplo, você está passando por algum problema, né? Eu invisto em você, no sentido de eu largo tudo que eu estou fazendo, eu estou conversando com você durante 8 minutos. Eu posso salvar a sua vida em 8 minutos. Eu posso cuidar de você em 8 minutos. Sabe? Então, assim, isso, é que eu falo, muitas vezes a gente está falando de 8 minutos, eu posso estar falando de 1 hora, eu posso estar falando de 1 minuto, que muitas vezes eu troque o olho. O CVV, que é o Como Vai Você, né? A ONG do CVV, ela diz que enquanto tem linha, existe vida. Ou seja, enquanto eu tenho uma conexão, enquanto eu tenho um contato, existe vida ali. Então, a gente precisa olhar para isso. O que eu posso fazer? A gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode chamar para tomar um café, a gente pode ficar parados sem só a companhia, a gente pode conversar, a gente pode levar a um psiquiatra. Muitas vezes a pessoa não tem o comportamento de pegar o telefone e marcar o psiquiatra. Muitas vezes eu posso chegar a marcar o psiquiatra ou o psicólogo e dizer assim, olha só, eu vou com você, eu passo aí na tua casa a tal hora e te levo. Né? Essa prontidão, essa ajuda. Deixa eu acrescentar aqui, era uma mãe, não é? Religiosa. Sim. E também acontecem suicídios de padres, sim, de pastores, de médicos. Por que também? Existem, existem algumas profissões ou algumas situações que são mais fatores de risco, né? Eu colocaria esses todos que você, tirando os religiosos e os padres, que tem a questão da proteção da questão da religiosidade, né? Então, assim, embora... Mas eu vou querer chegar já na questão religiosa. Ok, mas assim, o que acontece? Por que acontece? Porque são seres humanos.
porque tem os mesmos... Fragilizados. Muitas vezes, e a gente não pode esquecer também, né, que você falou dos médicos, você falou do coisa, mas muitas vezes as gestantes, que acabam muitas vezes de ter o neném, na questão da depressão pós-parto. Esse é um fator que a gente precisa abordar também, no sentido de a gente às vezes fica tão preocupado com a criança que a gente perde a capacidade de olhar para a mãe. Né? Quantas vezes, muitos relatos de mães que dizem assim, agora eu não estou aqui mais, agora é só a criança. Todo mundo que chega vai olhar a criança e ninguém olha para a mãe. Ninguém olha para a mãe. Só que a mãe também está num processo debilitado, a mãe também está num processo que, quem é essa criança que acabou de nascer? Eu também estou num processo de aprendizagem e eu posso ficar mais vulnerável. Né? Então, mas Patrícia, depressão pós-parto é pequenininha? Não, ela pode aparecer até depois de 1 ano que a criança nasceu. A gente tem o baby blues, que é logo depois, né? E agora, a depressão pós-parto, a gente está falando daqui, quando a criança faz 1 ano, eu posso ter uma depressão pós-parto. E muitas vezes eu nem olho para essa depressão. Né? Então, são fatores, são pessoas ou são seres humanos. Então, eu diria que qualquer ser humano ele está propenso a essa coisa, mas tem pessoas que estão mais vulneráveis. Bom, tá, eu vou pedir a senhora que agora continue a questão dos médicos, que a gente ouve e nos alarma. Bastante médicos, jovens inclusive. Sim. São médicos, são jovens, né? Muitas vezes, por quê? Porque tem acesso a meios. Se a gente for falar das profissões, a gente está falando de muitas vezes quem tem mais acesso a meios, de meios que façam isso, né? Os médicos. Conhecimento para fazer. Né? Então, assim, eu diria que a grande facilidade deles é o acesso a meios. Né? E se estão num sofrimento mental que muitas emocional, vezes, emocional. Não sabe como lidar. Não sabe como lidar. E eu diria que até, às vezes, não é nem o não saber lidar. Eu não vou dizer que eu estou frágil. É aquela questão do medo do que vão dizer, do medo do que vão falar. Né? Eu não posso entrar nesse mérito, né? No sentido de... Isto é, no caso dos médicos, eu sou médico, eu não posso demonstrar também fraqueza. Eu não, porque eu cuido, eu não tenho que ser cuidado, é isso? Justo. Eu não tenho que ser cuidado, eu não posso ser cuidado, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar que eu estou passando por problemas. Não, mas também novamente, é um ser humano igual a todos os outros. Né? Então, a gente precisa, e se a gente for pensar, né? Os médicos, as forças de segurança, a questão dos padres, né? São pessoas que têm... A senhora falou nas forças de segurança, realmente o meio militar, que também, como em todos os outros casos, não se divulga bastante, mas hoje um dos lugares mais afetados com o suicídio são as forças militares. Sim, por quê? Porque tem acesso a meios, né? Então, é mais fácil, né? Esse acesso a meios é mais tranquilo, então assim, e é mais letal. Né? Então, eu preciso olhar para isso com mais cuidado, né? Eu preciso olhar com mais carinho para essas profissões. A gente vai falar daqui a pouco, então, sobre o fator religioso e porque os padres também afetados, Sim. pessoas religiosas afetadas. Então, esse bloco vai ficar por aqui e aí, na volta, a gente vai entrar no fator também solidão de idosos, não é? Há muitas questões ainda para falarmos, ok? E como prevenir? A melhor maneira, a mais eficaz de prevenção ao suicídio? Intervalo. Olá, família Canção Nova. Eu estou aqui para contar um pouquinho do testemunho com relação ao suicídio, né? Nós estamos no mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, e é algo assim muito sério, que não é brincadeira, não é falta de fé, não é frescura, mas é algo que precisa ser olhado com muito cuidado e precisa ser tratado. No ano de 2012, meu pai cometeu suicídio. Ele não faleceu na hora, né? Ele ficou 19 dias na UTI. E esses 19 dias, eles foram 19 dias de um tempo de purificação e um tempo de preparo. Ele recebeu 3 vezes o sacramento da unção dos enfermos. E os 19 dias foi onde a gente pôde experimentar a misericórdia de Deus. E fica um alerta, né? Para todos os familiares, que muitas vezes a depressão ou até mesmo pensamentos, né, suicidas, às vezes a pessoa nem demonstra sinais, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida, mas por ser alcoólatra, por
beber há muitos anos é uma consequência do alcoolismo, né? E após a perca da minha avó, ele não soube lidar tão bem com isso. Se for necessário, Deus enviou os médicos, né? Enviou a medicina para preparar, para cuidar de nós, não só a questão da oração, mas também o tratamento. E estejam alerta, né? Com seus familiares, com os amigos, e se for você, busque ajuda. Fiquem com Deus, muito obrigada, Deus abençoe. É um programa para salvar vidas e eu tenho certeza, estamos agora salvando vidas e agradeço enormemente a presença da doutora Patrícia Maretti aqui. Só nesse curto intervalo a gente conversou aqui sobre um fator que é causa de atitudes translocadas. Quando alguém, por exemplo, encerra um relacionamento com o outro e o outro então acha que tudo acabou e resolve tirar a vida. Doutora, o que a senhora diz para esses casos? Eu diria que terminar relacionamento, se relacionar é maravilhoso. O término é dolorido? É. Mas existe vida depois desse término. Existe vida, você vai conhecer outras pessoas, né? Aquelas pessoas, muitas vezes, que estão passando por um processo de término, de relacionamento, calma, respira, né? Procura ajuda. A gente não pode botar todas as nossas fichas ou a nossa vida na mão do outro. Pelo contrário. Isto é, a minha vida não depende da vida de uma outra pessoa, mas de Deus. Sim, não é? Sim. Deus está olhando. Tudo que diz respeito a mim não depende daquela pessoa, mas depende de Deus. Sim. E a gente até mencionou aqui, pode ser que até muita gente se trate assim no seu relacionamento. Ô vida, você é minha vida, Atento a isso. Talvez você faça isso com toda pureza, com toda bondade, com toda inocência, mas isso pode levar a um erro, não é? Sim, porque muitas vezes você está botando a sua vida na mão do outro, né? E a sua vida é o bem mais precioso que Deus te deu. E a gente tem que cuidar. Essa pessoa que você ama, ela é uma pessoa, assim como você. Ela não é a sua vida. E aí, talvez até o fato de você chamá-la de vida para você não faça bem, embora seja uma coisa pura, inocente, sem maldade, que você faz, carinhosa e tudo, mas reflita sobre isso. Ele não é a minha vida, ela não é a minha vida. A minha vida é Deus. Se ela partir hoje, se Deus a levar hoje, a minha não acabou. Se Deus levar a minha hoje, a dela vai continuar. Então, esta pessoa com quem eu vivo não é a minha vida. Sim. Porque eu namoro, porque acontece com namorados também. Se ela terminar comigo, a minha vida vai continuar. Sim. E a vida dela também. Então, cada um para o seu lado. A gente tem que viver o compromisso, óbvio, de relacionamento e tal. Mas se aquele relacionamento acabou, cada um com o seu lado vai refazer a vida e vão encontrar outras pessoas, né? E tudo bem. Né? Então, participem do processo, façam o processo da melhor maneira possível, sem muito sofrimento. Lembrando, término de relacionamento, ele é feito para ser vivido e a vida continuada e não interrompida. Sim. Doutora, vamos nós também continuar aqui agora o nosso programa, que a gente tem... a gente ficou devendo uma questão no último bloco. A questão dos religiosos que cometem suicídio. Eu quero, inclusive, cumprimentar. Existem hoje outros religiosos na igreja que trabalham exatamente com aqueles que estão em depressão, com aqueles que já tiveram ideação suicida ou que têm ainda, por causa de casos assim. Então, cumprimentos às várias dioceses que têm hoje padres, psicólogos que fazem este trabalho de prevenção, mas acomete a pessoas religiosas. Porque, como explicar isso também? Vai na mesma questão dos médicos, né? São pessoas, são seres humanos. Então, lógico, tem a questão da proteção, sim, da questão da... Quando a senhora fala proteção, a fé é um fator importantíssimo na prevenção ao suicídio, é isso? Com certeza. Na questão, quando a gente fala de fatores protetores, a gente está falando da questão de qualidade de vida, da questão de sono, né? Da questão de fatores do dia a dia mesmo. Preventivos, né? protetores. De família, de filhos, né? E uma delas... Bons né? relacionamentos. Bons relacionamentos, amigos. Amizades, né? Vida social e tal, lazer, qualidade de sono, de alimentação, né? Uma vida, digamos assim, dita normal. Isto né? que lugar ocupa então a fé aí? E quando a senhora fala disso, eu posso até imaginar também pessoas religiosas que faltam muito desses fatores protetivos. Tem a fé, não é? Mas faltam muitos desses fatores. E talvez a fé
nem esteja sendo tão bem vivida por aquela pessoa religiosa. E aí, né, eu posso muitas vezes falar daqui para fora, mas muitas vezes eu não estou vivendo ela dentro. A espiritualidade... Posso estar com crise de fé. Posso estar com crise. Então, assim, e geralmente tem essa questão, essa fé mais abalada, digamos assim, ou uma fé fragilizada. mais fragilizada. E a questão da fé, da espiritualidade, ela é extremamente importante como fator protetor. Porque é importante a gente saber que tem alguém que cuida, que tem alguém que olha, né? Embora tudo que seja acontecimento negativo, ruim, que esteja no meu derredor, mas tem alguém por mim. Que tem alguém por mim, tem alguém que está olhando por mim, tem alguém que está vivenciando, tem alguém que vai na frente, né? Então, tem alguém que acaba que, assim, esse fator protetor da fé e da espiritualidade, ela é extremamente importante. E a gente precisa cultivar, né? Da mesma forma que a gente tem que cultivar hábitos saudáveis, da questão do não fumar, do não beber, né? Da questão de fazer exercício físico, da questão de rir, né? Da questão de sorrir e tal, essa questão da fé, né? De reservar uma horinha ali do dia, ou várias horinhas do dia, ou no domingo e tal, mas essa questão de você parar, de você observar a questão da gratidão, embora eu não goste muito dessa, a palavra está muito batida e a gente entra na questão da banalização, mas a questão de ser grata ao dom da vida que Deus nos deu, né? Também é importante. Eu acho que a gente precisa também cultivar um pouco mais, junto com a fé, junto com a gratidão, junto com momentos mais interiores nossos. Eu acho que ficou bem compreendido isto também. São vários fatores que nos dão a saúde devida, a saúde espiritual, a saúde física e a saúde mental. São vários fatores. Questão da natureza, não posso deixar de falar da questão da natureza, da gente olhar o sol, né, andar, né, fazer uma caminhada, fazer uma coisa, dessa questão lembrando que a gente está falando agora de proteção, né? Então, assim, a gente precisa também dessa questão da natureza. Sim. Bem, eu quero agora abordar com a senhora aqui um outro quesito. O abandono dos idosos, a crise da solidão nos idosos, a ociosidade dos idosos, e a gente sabe que há um número também alto de idosos hoje se suicidando. O que a senhora pode nos falar sobre isso? É um fator também de risco, da mesma forma que de 15 ali, né, a idade dos mais novos, mas também dos idosos. Vamos lá. São pessoas que muitas vezes foram produtivas, são pessoas que muitas vezes tendem ativas, né? Aí, de repente, eu paro. Se a gente não se prepara para essa parada da aposentadoria, do parar de trabalhar, muitas vezes a sensação, né, de inatividade ou de improdutividade, eu acabo virando um peso, né, para minha família, eu estou dentro de casa, né, e aí muitas vezes, eu trabalhei a vida inteira, eu volto para casa e aí eu não me dou bem com a minha esposa mais, né? Porque muitas vezes eu trabalhei a vida inteira, ela também, e aí voltam os dois, começam a conviver juntos e aí as brigas começam e aí eu começo a me sentir mais deprimido, muitas vezes não procuro ajuda, porque se a gente for pensar, a gente está falando de saúde mental agora, né? Existem gerações para trás, né, que nem sabiam que era isso, né? Então, assim, se ainda é tabu hoje, quem dirá há anos atrás. Então, a gente precisa olhar com mais carinho. E muitas vezes, eu estou com meu pai que aposentou agora, ou estou com meu pai que perdeu o emprego, ou estou com meu pai que está... Então, a família, vamos ajudar, vamos olhar, vamos no domingo, vamos investir nessa relação de família, né? Essa relação em volta à mesa, de conversar com os idosos, de saber da vida deles. Muitas vezes, não, ele está lá, ele não está nem ali, botam ele para a parede ou botam ele conversando, ou muitas vezes não, né? Vai contar a mesma história? Deixa ele contar a mesma história, né? Deixa ele contar a mesma história, porque se ele está contando a mesma história é porque ele gosta. Lembrando que, às vezes, as mesmas histórias podem ser algum processo degenerativo e tal, então a gente precisa também estar atento a isso. Eu vou além um pouquinho, afeto. Né? O que a gente tem percebido muito nos idosos é aquela questão ele não vem, para que ele vai vir? Ele tem outras coisas mais importantes para fazer. Os meus netos têm coisas mais importantes para fazer. Não, aquele dia é o dia do vovô, da vovó e tal. E aí acaba que, assim, você agrega mais. Você coloca essa geração, muitas vezes, né, do avô e do neto junto e quer coisa melhor, né, de partilhar, de brincar, de fazer, por que não? Vou trazer aqui agora ao nosso programa um depoimento que a gente fica muito feliz.
não é? Com a dona Rosana. Ela tentou o suicídio e que bom que ela não conseguiu, porque ela está aqui agora para nos contar como aconteceu e como hoje ela está passando por tudo isso. E tem surpresa ainda no que ela fala. Pois não, dona Rosana? Olá, salve Maria, me chamo Rosana e eu vim contar um pouquinho do testemunho da minha vida. Tenho depressão, graças a Deus estou em tratamento. Exatamente nesse mesmo mês de setembro, 4 anos atrás, no momento meu de muita tristeza, eu tentei tirar a minha vida. Eu achando que eu tirando a minha vida, eu ia mudar tudo aquilo que eu passei no meu passado e tirar aquela angústia que eu sentia. Só que ao mesmo tempo eu pedia que Deus tivesse misericórdia de mim. Que Deus fosse misericordioso. E naquela noite, tudo que eu passei, tem coisas que eu não consigo ainda me expressar ou passar ainda para as pessoas o que eu passei. Naquele mês que eu fiquei no hospital, a cada dia havia uma palavra de Deus, uns ensinamentos de Deus, né? E também ali o poder, né? Que naquele momento ali tinha muitas pessoas rezando por mim. Tinha vários intercessores e ali em oração por mim. E hoje eu sou grata e creio muito no poder da oração, que foi através do poder da oração. Primeiramente, claro, Deus, mas o poder da oração que tudo foi mudado. E eu creio muito. Porque até então tinha um diagnóstico e quando eu saí foi outro. Hoje, graças a Deus, tem minhas dificuldades, mas nada que me impeça de eu ter uma vida tranquila. Hoje eu ando, tem dores, tudo. É como eu disse, nada que me impeça de ter uma vida tranquila. Tenho 19 parafusos no pé, coisas que bem difícil de ter, né? Então, realmente foi tudo graça de Deus. E o poder da oração que hoje posso estar aqui contando o meu testemunho. E também eu posso falar um pouquinho do testemunho do meu filho. Meu filho também, há 1 mês e meio atrás, ele, no seu estado ali também, ele tem depressão, só que hoje também se encontra. Antes ele não tinha um tratamento e hoje, graças a Deus, ele aceita o tratamento. Então, ele tentou também com a vida dele. Só que daquele dia que tudo aconteceu, passa aquele filme na cabeça de tudo que eu passei também, né? Então, eu pedi de novo, como eu venho pedindo todas as vezes, que Deus fosse misericordioso nas nossas vidas, no meu filho, da minha família. E graças a Deus, Deus foi misericordioso. Então, eu agradeço demais a Deus e ao poder da oração. Dona Rosana, a senhora é fruto de um milagre maravilhoso e que bom vê-la assim e tão bonita, uma senhora tão bonita e falando também da beleza e da grandeza de Deus a partir de tudo isso que aconteceu, trazendo inclusive o relato do seu filho aí também. Puxa vida, doutor, o que destacar? Um beijo para a Rosana também, que bom estar aqui conosco, né? O que destacar? A questão, de novo, da questão da hereditariedade, né? Da questão dela e do filho, na questão da espiritualidade, no sentido como fator protetor, né? E na questão do tratamento agora, né? Eu diria que assim, a gente sabe que quando a gente tenta uma vez, isso é fator de risco também. Então, se a pessoa tenta uma vez, se a pessoa não trata, se a pessoa não cuida, né, ela é fator de risco. Agora, se ela está cuidada, se ela está medicada, se ela está tranquila, esse risco diminui, mas ela continua sendo fator de risco. Então, ela precisa também ser acompanhada, ela precisa também continuar na questão do tratamento mesmo, não pode largar o tratamento. E que bom, né, poder contar esses relatos e ouvir uma coisa dessa questão de tipo, né, que bom que ela não conseguiu, que ela está aqui conosco. A vocês, psicólogos, profissionais que lidam com essas questões, é tão bom ouvir isso, né? Sim, é bom ouvir isso, é bom a gente conhecer pessoas assim, né, que dá aquele, que se diz assim, ela está aqui. E eu percebi algo nela, a fortaleza dela hoje está na oração. Na oração.
sim. Não é? Né? Lembrando que a oração ajuda, a gente já tem pesquisas que falam isso, né? Que reforçam essa questão da oração e a importância dela, né? Dessa energia positiva. A gente falou da questão da erotização, da questão da energia negativa, mas na questão da energia positiva, que é a oração e que é a espiritualidade. Vou fazer perguntas curtas agora, porque a gente vai encerrar esse programa já, então seja objetiva também, tá bom, doutora? Ok, pode deixar. Vamos lá, como familiares e amigos podem, percebendo, tomarem algumas atitudes para ajudar alguém que está com esse pensamento? Olhar para o outro, levar para o médico, marcar psicólogo, marcar psicoterapeuta, né? E estar junto. Famílias que sofreram perdas, como hoje elas podem também, agora a gente pode usar o termo no sentido positivo, se blindar de tudo isso que aconteceu, como elas podem se proteger de tudo que aconteceu com aquela perda que tiveram. Procure ajuda, não deixe de procurar ajuda, isso não é vergonha, né? A gente não precisa ter vergonha de procurar ajuda, procurem ajuda especializada mesmo. Isto é, em casos que estejam sentindo ainda a perda, porque na verdade vai ficar sempre aquela, é a presença da ausência, né? E a gente fala isso também para casos mais recentes, não é? Sim, com certeza. Porque há casos muito bem já resolvidos na família, superaram já toda aquela dor, todo aquele acontecido, já tem tanto tempo, não é? Sim, mas quando é mais recente, precisa de... eu não vou procurar, não. Procure ajuda, porque aquilo pode ficar, fica escondidinho e vira, lembra que fagocita, né? Então, assim, aquela depressão, ela pode ficar ali escondidinho, e de repente explode. Não, eu posso procurar ajuda logo e tal. Quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. A senhora usou um termo aqui que eu vou voltar com ele nesse instante. A senhora citou rede de apoio. O que eu posso entender como rede de apoio? Eu que tenho, por exemplo, em casa uma pessoa que está com depressão e aquela depressão que está já estabelecida, preocupante, rede de apoio, eu mesmo que estou passando por esta depressão e eu não quero me deixar ser assim, olha, sufocado por ela. Aquele padre que eu conheço, que está passando por um momento difícil, talvez com depressão, e eu estou preocupado com o padre, porque acontece no meio religioso, com o pastor, não é, como a gente já falou aqui também. Rede de apoio, o que é e como eu posso formar uma rede de apoio para ajudar alguém da minha família, do meu convívio, e talvez, se eu sou a pessoa que está sofrendo, estou sentindo medo do que estou sentindo, como eu posso também pedir socorro a uma rede de apoio e dizer, eu preciso de uma rede de apoio. Rede de apoio são as pessoas que podem te ajudar, né? Então, amigos, familiares, médicos, psiquiatras, psicólogos, 192 ou 193 do SAMU e do Bombeiro. Eu tenho 188 do CVV é uma rede de apoio. Sim. Então, são algumas pessoas que você tem que ter vamos dizer assim, rápido no telefone, que aconteça alguma coisa, você acione aquelas pessoas e as pessoas consigam apoiar você, né, da melhor maneira possível. Bom, o tema do Setembro Amarelo deste ano, se precisar, peça ajuda. Peça ajuda, sempre, sempre. Precisou, peça ajuda, não tenha vergonha, né, não tenha vergonha. Sempre ouvindo, né, se a gente puder, né, ouvindo mais e falando menos. Peça ajuda, não julgue, simplesmente esteja com aquela pessoa. A gente nunca aborda tudo, tá? Sim. Mas o tempo acaba. Então, eu quero agradecer enormemente pela sua presença aqui mais uma vez. Por anos seguidos, a senhora tem vindo aqui e eu tenho certeza, tem sido um anjo de Deus na vida de tantas pessoas para nos ajudar a entender, a iluminar essa questão toda. Obrigado. Eu que agradeço. Um super beijo a todos que estão ouvindo. Arthur, eu já estou chegando em casa. Um super beijo. Né? E até a próxima. Quantos anos tem o Arthur? Tem 11 anos. Arthur, beijo para ti. E até a próxima, que um outro Setembro Amarelo, e que a gente consiga falar de Setembro Amarelo, de transtorno mental, o ano inteiro. E que cada um daqui saia mais forte, mais tranquilo e mais atento ao dia a dia nosso, que tanto nos aflige, mas que a gente pode levar um pouco com mais leveza e mais tranquilidade. Obrigado. Eu que agradeço. E a você que esteve conosco até agora, atenção, este programa já pode ser revisto a partir de agora. Pegue o link e envie para todos os seus contatos. Vai fazer milagres, tá? Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui em um novo Além da Notícia.